Se ganhar de mim, leva meu cavalo. A risada de Gustavo Barbosa ecoou pelo hipódromo enquanto apontava para Thunder, seu garanhão campeão. Do outro lado, Mateus segurava as rédeas de Relâmpago, um cavalo tão magro que parecia um esqueleto ambulante. A multidão ria da cena absurda. Um empresário rico contra um garoto pobre, numa aposta que mudaria tudo. Mas havia algo no olhar determinado de Mateus que fez Gustavo hesitar por um segundo. Aquele garoto realmente acreditava que podia ganhar. Mateus encontrou Relâmpago abandonado numa estrada poeirenta nos arredores da cidade. O animal estava quase morto, desnutrido, ferido, mais parecendo um fantasma do que um cavalo. Mãe, não posso deixá-lo aqui, implorou Mateus, segurando as lágrimas enquanto acariciava o pescoço magro do animal moribundo. Sua mãe, Maria, olhou para o filho e depois para o cavalo esquelético. Eles mal tinham dinheiro para se sustentar, quanto mais para cuidar de um animal doente. Mas havia algo no olhar do filho que ela reconhecia, a mesma determinação que o pai dele tinha quando estava vivo. Está bem, suspirou, mas você vai cuidar dele sozinho. E Mateus cuidou. Durante meses, dividiu sua própria comida com Relâmpago. Acordava às 5 da manhã, para levá-lo ao pequeno pasto atrás de casa, onde colhia capim fresco. À noite, dormia na cocheira improvisada sempre que o cavalo ficava inquieto. Por que você se importa tanto com esse cavalo? Perguntava Dona Rosa, a vizinha. Ele nem parece que vai sobreviver. Mateus simplesmente sorria. Ele via algo que ninguém mais conseguia enxergar. Nos olhos de Relâmpago havia uma inteligência brilhante, uma vontade de viver que desafiava sua aparência frágil. E quando o cavalo finalmente conseguiu se levantar, sozinho pela primeira vez, Mateus soube que havia feito a escolha certa. A recuperação foi lenta, mas extraordinária. Relâmpago nunca ficou gordo ou musculoso como os cavalos que apareciam na televisão. Continuava magro, com costelas aparentes e pelagem sem brilho. Mas estava saudável e havia desenvolvido uma conexão com Mateus que beirava o sobrenatural. Vamos, Relâmpago, sussurrava Mateus todas as manhãs. Hoje vamos voar de novo. E eles voavam. Pelos campos vazios, Mateus descobriu que Relâmpago não era apenas rápido, era incrivelmente rápido. O cavalo se movia com uma fluidez que desafiava sua aparência esquelética, como se fosse feito de vento puro. Durante essas cavalgadas matinais, Mateus desenvolveu algo raro. Ele aprendeu a se comunicar com Relâmpago através de sutis mudanças de peso, pressões quase imperceptíveis das pernas, movimentos que o cavalo entendia instantaneamente. Não precisava de rédeas. Eles pensavam juntos. Esse menino tem um dom, comentava seu Antônio, que criava cavalos há 50 anos. Nunca vi nada igual. É como se eles fossem a mesma criatura. Mateus trabalhava meio período numa oficina para ajudar em casa, mas seus pensamentos estavam sempre na pista. Assistia corridas na televisão sempre que podia, estudando os movimentos dos jockeys, decorando estratégias, sonhando com o dia em que ele e Relâmpago poderiam mostrar ao mundo do que eram capazes. Um dia, dizia para Relâmpago durante suas corridas matinais, um dia vamos correr numa pista de verdade. O cavalo relinchava baixinho, como se dissesse, eu estou pronto quando você estiver. A vizinhança inteira conhecia Mateus e seu cavalo peculiar. Alguns achavam graça, outros sentiam pena. Mas havia algo na dedicação do garoto que impressionava até os mais céticos. Ele tratava Relâmpago como um tesouro. Conversava com ele como se fosse seu melhor amigo, o que, na verdade, era exatamente o que o cavalo representava. Aquele cavalo pode ser magro, dizia Dona Maria, observando os dois correrem pelos campos. Mas tem algo especial nele. Olhem como ele se move. E realmente havia algo especial. Quando Mateus montava em Relâmpago, uma transformação acontecia.
O garoto tímido se tornava confiante, e o cavalo franzino revelava uma graça e velocidade que deixavam qualquer observador atento boquiaberto. Era durante uma dessas manhãs, 3 anos após o resgate, que Mateus tomou a decisão que mudaria tudo. Ele havia lido no jornal sobre um evento no hipódromo da cidade. Uma corrida beneficente onde os empresários mais ricos exibiriam seus cavalos de milhares de reais. Relâmpago, disse ele, acariciando o pescoço magro do animal. Hoje vamos ver como os grandes fazem. Sua mãe tentou dissuadi-lo. Filho, aquele não é nosso lugar. Aquelas pessoas não vão entender. Mas Mateus já havia decidido. Não ia competir, ainda. Apenas observar, aprender, sentir a atmosfera de uma corrida real. Talvez, quem sabe, alguém notasse o talento que ele sabia que existia. O que ele não imaginava é que aquela simples visita ao hipódromo se transformaria no dia mais importante de sua vida. Enquanto selava Relâmpago com seu equipamento remendado, Mateus sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. Não importa o que eles digam sobre nós, murmurou no ouvido do cavalo. Nós sabemos quem somos. Relâmpago balançou a cabeça, como sempre fazia quando concordava. E juntos, eles partiram em direção ao hipódromo, sem imaginar que em poucas horas estariam protagonizando o confronto mais improvável da história das corridas locais. A conexão entre eles era perfeita, construída dia após dia durante 3 anos de confiança mútua. Mateus não sabia ainda, mas essa conexão estava prestes a ser testada da forma mais dramática possível. O hipódromo era um mundo completamente diferente de tudo que Mateus conhecia. Carros importados brilhavam no estacionamento sob o sol da manhã. Mulheres elegantes caminhavam em saltos altos pela grama impecável, discutindo cavalos como se falassem de joias preciosas. Homens de terno gesticulavam animadamente, fechando negócios milionários entre uma conversa e outra. Mateus chegou montado em Relâmpago, obviamente. A reação foi imediata. Meu Deus, o que é aquilo? Murmurou uma mulher, apontando discretamente para a dupla. Alguém deixou um cavalo de fazenda entrar aqui? Riu um homem de meia idade, causando risos entre o grupo ao redor. Mateus sentiu o calor subir pelas faces, mas manteve a postura. Relâmpago, surpreendentemente, parecia completamente à vontade. O cavalo observava tudo com curiosidade calma, suas orelhas atentas captando cada som novo. Esse animal está bem? Perguntou uma senhora fingindo preocupação. Parece doente. Ele está ótimo, respondeu Mateus educadamente, desmontando e levando Relâmpago em direção às cocheiras temporárias. A diferença era gritante. Ao lado dos outros cavalos, Relâmpago parecia ter vindo de outro planeta. Enquanto os animais ao redor exibiam pelagens brilhantes, músculos definidos e posturas imponentes, ele mantinha sua aparência modesta. Magro, mas com uma dignidade silenciosa que chamava a atenção. Quanto você pagou por esse aí? Perguntou um jovem arrogante, claramente se divertindo com a situação. Ele não tem. E preço? Respondeu Mateus simplesmente. Ah, entendi. Foi de graça mesmo, né? Mais risos. Mateus respirou fundo, lembrando-se das palavras da mãe. Você nasceu para algo grande. Ele não sabia ainda quão proféticas essas palavras se mostrariam. Enquanto observava as preparações ao redor, Mateus absorvia cada detalhe. A forma como os tratadores profissionais cuidavam dos cavalos, os equipamentos caríssimos, as técnicas que só conhecia da televisão. Era um aprendizado acelerado. Você se perdeu, garoto? Perguntou um segurança se aproximando. Esta é uma área restrita. Eu só estava observando, respondeu Mateus. Observando o quê? Você não tem nada a fazer aqui. Foi então que uma voz autoritária ecoou atrás dele. Deixe o garoto ficar. Mateus se virou e encontrou Gustavo Barbosa se aproximando. O empresário era exatamente como aparecia nas revistas. Alto, imponente, com aquela confiança que só o dinheiro podia comprar. Mas havia algo em seus olhos que Mateus não esperava.
curiosidade genuína. Todos merecem ver como os verdadeiros campeões se... "Me parecem", disse Gustavo, mas seu tom não carregava a crueldade que Mateus antecipava. "Esse cavalo é seu?" perguntou Gustavo, estudando Relâmpago com interesse. "É", respondeu Mateus, instintivamente se posicionando ao lado do animal. Gustavo caminhou ao redor de Relâmpago lentamente, como um especialista avaliando uma obra de arte. Mas em vez de zombaria, havia algo parecido com perplexidade em sua expressão. "Há quanto tempo você o tem?" 3 anos. "E ele sempre foi assim?" Mateus percebeu que Gustavo não estava tentando insultar. Havia uma curiosidade genuína na pergunta, como se ele realmente quisesse entender. "Encontrei ele quase morto numa estrada. Cuidei dele até ficar saudável." Gustavo assentiu lentamente. Por um momento, uma sombra passou por seus olhos, como se uma memória antiga tivesse sido despertada. "Interessante", murmurou. "E ele corre?" "Como o vento", respondeu Mateus sem hesitação. A afirmação causou alguns risos na pequena multidão que se formara, mas Gustavo não riu. Ele continuou estudando Relâmpago e Mateus podia ver as engrenagens girando em sua mente. "Sabe", disse Gustavo finalmente, "eu também comecei com um cavalo que ninguém queria. Há muito tempo. Chamava-se Estrela." A admissão surpreendeu todos ao redor, incluindo Mateus. Havia uma vulnerabilidade momentânea na voz do empresário que não combinava com sua reputação. "O que aconteceu com ele?" perguntou Mateus. "Vendi quando consegui comprar algo melhor", respondeu Gustavo. Mas havia algo em seu tom que sugeria arrependimento. "Foi uma decisão prática." O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Mateus podia sentir que Gustavo estava lutando com alguma memória, algum fantasma do passado que aquela conversa havia despertado. "Você realmente acredita que esse cavalo pode competir com os melhores?" perguntou Gustavo, sua voz voltando ao tom profissional. "Eu sei que pode", respondeu Mateus com convicção absoluta. Foi nesse momento que algo mudou nos olhos de Gustavo. A curiosidade deu lugar a algo mais complexo. Uma mistura de ceticismo, nostalgia e talvez uma pitada de inveja pelo amor incondicional que via entre o garoto e o cavalo. "Garoto", disse Gustavo lentamente. "Você tem coragem de apostar nessa convicção?" A pergunta pairou no ar como um desafio. Mateus sentiu o coração acelerar. Relâmpago se aproximou mais dele, encostando o focinho em seu ombro, um gesto de apoio silencioso. "Que tipo de aposta?" perguntou Mateus, embora já soubesse que estava sendo conduzido para algo que mudaria tudo. Gustavo sorriu, mas não foi um sorriso cruel. Foi o sorriso de alguém que acabara de ver uma oportunidade de resolver alguma questão interna há muito tempo pendente. Uma corrida simples, você e seu Relâmpago contra mim e Thunder. A multidão murmurou excitadamente. A ideia era tão absurda que beirava o surreal. "E se eu ganhar?" perguntou Mateus. "Impossível", respondeu Gustavo rapidamente. Então hesitou. "Mas se acontecer, pode escolher qualquer cavalo do meu estábulo." "E se você ganhar?" Gustavo olhou para Relâmpago novamente. Havia algo em seus olhos que Mateus não conseguia decifrar completamente. "Fico com seu cavalo", disse Gustavo, mas imediatamente acrescentou: "Não para vendê-lo, para entender o que você vê nele que eu não consigo ver." A honestidade inesperada da resposta deixou Mateus momentaneamente sem palavras. Esse não era o Gustavo Barbosa que ele esperava encontrar, arrogante e cruel. Este era um homem complexo, lutando com suas próprias questões. "Você montaria Thunder pessoalmente?" perguntou Mateus. "Claro, não seria justo usar um jockey profissional contra você." E foi assim, com uma mistura de curiosidade mútua e destinos entrelaçados, que o palco foi armado para o confronto que ninguém jamais esqueceria. A proposta de Gustavo pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. A pequena multidão ao redor ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir.
Um empresário milionário desafiando um garoto da periferia para uma corrida oficial. Ele está falando sério? Sussurrou alguém. Gustavo nunca brinca quando se trata de cavalos, respondeu outro. Mateus olhou para Relâmpago, que o observava, com aqueles olhos inteligentes e calmos. O cavalo parecia entender perfeitamente o momento, balançando a cabeça levemente como se dissesse: a decisão é sua, mas eu estou pronto. Uma volta completa na pista, especificou Gustavo, apontando para o circuito oval, que se estendia diante deles. Simples e direto, o primeiro que cruzar a linha de chegada ganha. E você realmente montaria Thunder sozinho? Perguntou Mateus novamente, precisando ter certeza. Gustavo assentiu. Montei cavalos durante 20 anos antes de ficar rico. O suficiente para pagar outros para fazerem isso por mim. Acho que ainda me lembro de como se faz. Havia uma ironia amarga na afirmação, como se Gustavo estivesse reconhecendo que havia perdido algo importante no processo de ganhar tanto dinheiro. Senhor Barbosa, interveio Carlos, seu jóquei habitual, que havia se aproximado ao ouvir sobre a corrida. Com todo respeito, Thunder não está acostumado com seu estilo. Talvez seja melhor. Carlos, Gustavo o interrompeu gentilmente. Eu preciso fazer isso pessoalmente. Você. Entende? O jóquei estudou o rosto do patrão, e algo que viu ali o fez assentir em silêncio. Havia mais nessa corrida do que apenas uma aposta casual. Mateus respirou fundo. Sabia que estava sendo conduzido para algo muito maior do que uma simples demonstração. Essa corrida significaria algo diferente para cada um deles. Para Gustavo, parecia ser sobre reconectar-se com algo que havia perdido. Para ele próprio, era a chance de provar que amor e dedicação podiam superar dinheiro e pedigree. Eu aceito, disse Mateus finalmente. A multidão explodiu em murmúrios excitados. A notícia se espalhou pelo hipódromo como fogo em palha seca, e em poucos minutos, praticamente todo mundo no local sabia sobre o desafio impossível. Excelente, disse Gustavo, e, pela primeira vez, seu sorriso pareceu genuinamente caloroso. Vamos preparar os cavalos. Enquanto Gustavo se afastava para buscar Thunder, Mateus ficou sozinho com Relâmpago. O cavalo se aproximou mais dele, encostando o focinho em seu peito num gesto reconfortante. Você sabe no que nos metemos, não sabe? Sussurrou Mateus. Não é apenas sobre ganhar uma corrida, é sobre mostrar para todos eles e talvez para nós mesmos que o que importa não é de onde você vem, mas o tamanho do seu coração. Relâmpago relinchinou baixinho, como sempre fazia quando concordava. Do outro lado da área de preparação, Gustavo estava selando Thunder pessoalmente. Era a primeira vez em anos que ele fazia isso, e suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de uma emoção que ele havia esquecido que podia sentir. Patrão, disse um dos tratadores, deixe-me ajudar com isso. Não, respondeu Gustavo suavemente. Hoje eu quero fazer como nos velhos tempos. Thunder era realmente uma visão impressionante. Alto, musculoso, com uma pelagem que brilhava como bronze polido. Quando Gustavo terminou de selá-lo e montou, a combinação era intimidadora. Homem e cavalo pareciam feitos um para o outro. Mas quando Gustavo olhou para o outro lado da pista e viu Mateus montado em Relâmpago, algo estranho aconteceu. Por um momento, apenas um momento, ele viu a si mesmo 30 anos mais jovem, montado em Estrela, cheio de sonhos e convicção absoluta. Concentre-se, Gustavo, murmurou para si mesmo. Você tem uma corrida para ganhar. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma parte dele se perguntava se realmente queria ganhar. A multidão havia crescido consideravelmente. Palavra sobre a corrida havia se espalhado e pessoas vinham de todas as partes do Zoo. Hipódromo para testemunhar o espetáculo. Havia uma energia no ar que ia além de uma simples corrida. Era como se todos soubessem que estavam prestes a ver algo histórico. Posições! Gritou o árbitro improvisado. Os dois cavalos se alinharam na linha de largada. O contraste
era ainda mais dramático de perto. Thunder imponente e poderoso, ao lado de Relâmpago. Magro, mas alerta como uma cobra pronta para dar o bote. Gustavo olhou para Mateus e viu algo que o incomodou profundamente. Não havia medo nos olhos do garoto. Havia apenas uma confiança serena, como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. Garoto, chamou Gustavo. Última chance de desistir. Não ficaria mal visto. Mateus o olhou diretamente nos olhos. Senhor Barbosa, o senhor já desistiu de alguma coisa que realmente amava? A pergunta atingiu Gustavo como um soco no estômago. Imagens de Estrela lampejaram em sua mente. O cavalo simples que ele havia vendido sem hesitação quando uma oportunidade melhor apareceu. Sim, admitiu Gustavo quietly, e me arrependo até hoje. Então o senhor entende por que eu não posso desistir? Gustavo assentiu lentamente. Naquele momento, ele compreendeu que aquela corrida não era sobre cavalos ou apostas. Era sobre escolhas, sobre valores, sobre o que realmente importava na vida. A multidão se calou. O árbitro levantou a bandeira. Gustavo respirou fundo e sentiu Thunder se tensionar sob ele, como uma mola comprimida pronta para ser liberada. Ao lado dele, Mateus fechou os olhos por um momento, conectando-se com Relâmpago de uma forma que ia além do físico. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que fez Gustavo perceber que havia subestimado completamente seu jovem oponente. Preparar! Gritou o árbitro. O mundo pareceu congelar. Dois homens, duas filosofias de vida completamente diferentes, prestes a se enfrentar numa corrida que decidiria muito mais do que apenas quem tinha o cavalo mais rápido. Vai! A bandeira desceu e tudo explodiu em movimento puro. Thunder saiu como uma bala disparada. Suas pernas poderosas impulsionaram toda aquela massa muscular numa explosão de força bruta que arrancou gritos de admiração da multidão. Gustavo, mesmo após anos longe das corridas, mostrou que não havia perdido o instinto. Manteve o controle perfeito, posicionando Thunder na parte interna da pista. Ao lado dele, Relâmpago teve uma largada completamente diferente. Onde Thunder explodia em potência pura, Relâmpago simplesmente fluiu. Como se seus cascos mal tocassem o chão, ele se moveu com uma leveza que desafiava qualquer lógica baseada em sua aparência esquelética. Olha só isso! Gritou alguém na arquibancada. O cavalo magro nem conseguiu acompanhar a largada. Nos primeiros 100 metros, Thunder tinha uma vantagem clara de 2 corpos de cavalo. Sua passada larga e poderosa o colocava exatamente onde Gustavo esperava estar, dominando a corrida desde o início. Acabou! Riu um espectador. Nem durou 30 segundos! Gustavo sentia Thunder respondendo perfeitamente aos seus comandos. Era como se os anos tivessem desaparecido e ele fosse novamente o jovem ambicioso que montava por pura paixão. Por um momento, ele se permitiu desfrutar da sensação pura de correr, algo que havia esquecido completamente. Mas Dona Célia, uma frequentadora assídua do hipódromo há décadas, estreitou os olhos na arquibancada. Esperem, murmurou para o marido. Olhem como o menino está calmo. E realmente Mateus parecia estar em outro mundo. Enquanto Gustavo comandava Thunder com movimentos precisos, mas visíveis, Mateus mal segurava as rédeas de Relâmpago. Seus comandos eram sutis ao ponto de serem quase imperceptíveis. Um leve shift de peso aqui, uma pressão mínima das pernas ali. É como se eles estivessem conversando, observou seu Antônio, o criador experiente. Nunca vi nada assim. Na primeira curva, Thunder mantinha sua liderança confortável. Gustavo se sentia confiante, mas uma pequena parte de sua mente notou algo perturbador. Relâmpago não estava caindo mais para trás. Na verdade, a distância entre os cavalos havia parado de aumentar. Como isso é possível? Murmurou Gustavo, olhando rapidamente por cima do ombro. Relâmpago corria de uma forma que parecia desafiar as leis da física.
Seus membros magros se moviam numa cadência hipnótica, como se ele tivesse encontrado o ritmo perfeito da própria terra. Não havia desperdício de energia, nenhum movimento desnecessário, apenas pura eficiência convertida em velocidade crescente. "Vamos, Thunder!" gritou um torcedor de Gustavo da lateral. "Não deixe esse esqueleto te alcançar." Mas alcançar era exatamente o que estava acontecendo. Na reta oposta da pista, Relâmpago havia reduzido a distância para um corpo de cavalo e continuava ganhando terreno com uma determinação silenciosa que começava a assustar alguns observadores. A multidão começou a murmurar. Isso não deveria estar acontecendo. Thunder era um cavalo de milhares de reais, campeão comprovado, montado por alguém com décadas de experiência. Como um cavalo pangaré, montado por um garoto, conseguia não apenas acompanhar, mas efetivamente alcançar? "É impossível", disse uma mulher elegante e incrédula. Aquele cavalo parecia que ia desmoronar na largada, mas Relâmpago estava longe de desmoronar. A cada passada, ele parecia ficar mais forte, mais fluido, como se estivesse apenas começando a mostrar do que realmente era capaz. Era como se os primeiros metros tivessem sido apenas um aquecimento. Gustavo começou a sentir algo que não experimentava há anos. Preocupação real numa corrida. Thunder estava dando tudo de si. Ele podia sentir o cavalo respondendo ao máximo de sua capacidade. Mas aquele animal estranho continuava se aproximando com uma persistência implacável. "Isso não faz sentido", murmurou Gustavo para si mesmo. "Não faz sentido nenhum." Mas fazia sentido para quem entendia o que estava realmente acontecendo. Mateus não estava apenas montando Relâmpago. Eles estavam correndo juntos, como uma única entidade. Cada movimento do garoto era instantaneamente compreendido e executado pelo cavalo, numa sincronia que ia muito além da técnica. "Vamos, meu amigo", sussurrou Mateus, tão baixo que apenas Relâmpago podia ouvir. "Mostra para eles quem nós somos." O cavalo respondeu como se tivesse entendido cada palavra. Seus músculos magros se tensionaram ainda mais e sua velocidade aumentou de uma forma que fez vários espectadores ficarem boquiabertos. Na segunda curva, o impossível aconteceu. Relâmpago emparelhou com Thunder. O silêncio que tomou conta da arquibancada foi ensurdecedor. Mesmo Gustavo ficou momentaneamente sem palavras, observando incrédulo enquanto aquele cavalo que ele havia considerado uma piada corria lado a lado com seu campeão. "Não acredito no que estou vendo", murmurou Carlos, o jockey profissional de Gustavo da lateral da pista. "Isso é fisicamente impossível." Thunder estava claramente se esforçando ao máximo. Gustavo podia sentir os músculos do animal tremendo com o esforço, sua respiração ficando mais pesada. Ele havia dado tudo de si na largada e na primeira parte da corrida, esperando estabelecer uma vantagem insurmontável. Ao lado dele, Mateus e Relâmpago pareciam estar em outro reino completamente. O garoto havia fechado os olhos novamente, confiando completamente em seu parceiro. Eles não estavam apenas correndo, estavam dançando, fluindo como água, como se cavalo e cavaleiro fossem uma única criatura fantástica. "Impossível", repetiu Gustavo, mas desta vez havia admiração em sua voz, em vez de descrença. "Isso é absolutamente impossível." A multidão estava dividida entre admiração e choque total. Algumas pessoas gritavam incentivos, outras simplesmente observavam em silêncio, como se estivessem testemunhando algo mágico. "Aquele garoto não é humano", disse alguém. "Não é o garoto", corrigiu Dona Célia sabiamente. "É a conexão entre eles. Nunca vi nada igual em 50 anos frequentando hipódromos." Na reta final, com apenas 300 metros para o fim, Gustavo tomou uma decisão desesperada. Ele chicoteou Thunder pela primeira vez na corrida, pedindo um último esforço do animal. Thunder respondeu como o campeão que era.
Suas pernas encontraram uma reserva final de energia e ele conseguiu abrir uma pequena vantagem novamente. Agora! Gritou Gustavo, sentindo que tinha uma última chance de vencer. Mas quando olhou para o lado, viu algo que o marcaria para sempre. Mateus havia aberto os olhos e o estava observando diretamente, e no rosto do garoto não havia desespero ou medo. Havia apenas um sorriso sereno, como se ele soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Desculpe, Sr. Barbosa, disse Mateus, suas palavras chegando até Gustavo mesmo com o vento da corrida. Mas agora é a nossa vez. E foi então que Relâmpago fez algo que ninguém jamais esqueceria. O que aconteceu nos próximos segundos desafiou tudo que os presentes achavam que sabiam sobre cavalos, corridas e os limites do possível. Relâmpago não apenas respondeu ao desafio final de Thunder, ele transcendeu completamente qualquer expectativa. Como se tivesse estado apenas brincando até aquele momento, o Touce, cavalo magro, encontrou uma marcha que parecia pertencer a outro mundo. Não foi uma ultrapassagem dramática e explosiva, como se vê nos filmes. Foi algo muito mais impressionante. Relâmpago simplesmente decidiu que havia se divertido o suficiente e começou a se distanciar de Thunder de uma forma que parecia sobrenatural. Meu Deus! Sussurrou Gustavo, vendo sua vantagem desaparecer metro a metro. O que está acontecendo? Relâmpago corria agora com uma fluidez que transformava movimento em poesia. Seus cascos tocavam o chão numa cadência que soava quase como música, cada passada calculada com uma precisão matemática impossível. Era como se ele tivesse descoberto o código secreto da velocidade perfeita. A multidão estava em choque total. O silêncio na arquibancada era quebrado, apenas pelos ofegos incrédulos dos espectadores. Algumas pessoas literalmente se levantaram de seus assentos, incapazes de processar o que estavam vendo. Isso não é possível, murmurou Carlos, o jóquei profissional, balançando a cabeça em negação absoluta. Física e biologicamente impossível. Thunder estava dando literalmente tudo de si. Gustavo podia sentir o cavalo tremendo, com o esforço máximo, cada músculo tensionado até o limite. Era o desempenho de sua vida, mas não estava sendo suficiente. "Vamos, Thunder!" gritou Gustavo pela primeira vez na corrida, mostrando desespero real. "Tudo o que você tem." Mas Thunder já estava dando tudo. E de alguma forma incompreensível, aquele cavalo esquelético não apenas o havia alcançado, como estava se distanciando com uma facilidade que desmoralizava qualquer lógica conhecida. Mateus, por sua vez, parecia estar em um estado de transe total. Ele havia se tornado um com Relâmpago de uma forma que transcendia a simples comunicação entre homem e animal. Eles eram uma única entidade correndo, uma força da natureza que havia encontrado seu ritmo perfeito. "Isso é lindo", murmurou Dona Célia com lágrimas nos olhos. Em 50 anos de corridas, nunca vi algo tão puro. Com 200 metros para o fim, Relâmpago tinha uma vantagem de um corpo inteiro. Com 150 metros eram 2 corpos. Com 100 metros para a linha de chegada, a diferença era tão gritante que parecia uma corrida entre categorias completamente diferentes. Gustavo olhou para Mateus uma última vez durante a corrida. O garoto havia aberto os olhos e sorria. Não um sorriso de triunfo arrogante, mas um sorriso de pura alegria, como se estivesse vivendo exatamente o momento para o qual havia nascido. "Como você fez isso?" gritou Gustavo por cima. Do vento, genuinamente maravilhado. "Eu não fiz nada", respondeu Mateus, sua voz carregando uma felicidade contagiante. "Nós fizemos juntos." E era verdade. Observando com atenção, qualquer pessoa podia perceber que aquela não era uma demonstração de dominação do homem sobre o animal, mas uma parceria perfeita onde cada parte complementava a outra de forma sublime. Relâmpago cruzou a linha de chegada com 3 corpos completos de vantagem, numa demonstração de superioridade tão impressionante
que a multidão ficou em silêncio por longos segundos antes de explodir em gritos de incredulidade, admiração e pura emoção. "Inacreditável!" gritou alguém da arquibancada. "Como isso foi possível?" berrou outro. "Esse cavalo é mágico!" declarou uma criança, sendo rapidamente abraçada pelos pais emocionados. Mateus desacelerou o relâmpago, gradualmente, acariciando o pescoço suado do animal com uma ternura que fez várias pessoas na multidão ficarem com os olhos marejados. "Você foi perfeito", sussurrou ele no ouvido do cavalo. "Absolutamente perfeito, meu amigo." Relâmpago relinchinou baixinho, como se dissesse: "Nós fomos perfeitos." Mesmo após a corrida mais impressionante que qualquer pessoa ali havia testemunhado, o cavalo respirava pesado, mas controladamente, como se tivesse acabado de completar um trote matinal, em vez de protagonizar um milagre esportivo. Gustavo chegou à linha de chegada, alguns segundos depois, claramente emocionado, mas não pela derrota. Thunder estava visivelmente exausto, respiração pesada e músculos tremendo. Havia dado absolutamente tudo de si e correu a corrida de sua vida, mas simplesmente encontrara algo que transcendia limites conhecidos. Desmontando de Thunder, Gustavo ficou parado por um momento, processando o que havia acabado de acontecer. Seu cavalo campeão, invencível por anos, havia sido completamente superado por um animal que ele considerara uma piada uma hora antes. Mas em vez de humilhação ou raiva, Gustavo sentia algo que não experimentava há décadas: admiração pura. Havia testemunhado algo extraordinário, algo que o dinheiro não podia comprar, nem a arrogância podia explicar. "Mateus", chamou Gustavo, se aproximando do garoto que ainda acariciava Relâmpago. Sua voz estava diferente, mais suave, despida de qualquer pretensão. "Sim, senhor", respondeu Mateus, ainda radiante de alegria. "Eu preciso saber", disse Gustavo, olhando alternadamente entre o garoto e o cavalo. "Como vocês fizeram isso? E não me diga que foi sorte, porque o que acabei de ver foi arte pura." Mateus pensou por um momento antes de responder, querendo encontrar as palavras certas para explicar algo que ele mesmo considerava inexplicável. "Senhor Barbosa", disse ele finalmente, "quando você realmente ama alguém, quando confia nele mais do que em si mesmo, às vezes acontecem coisas que nem a gente consegue entender completamente." A resposta simples atingiu Gustavo como uma revelação. Ele olhou para Thunder, que estava sendo cuidado pelos tratadores, e percebeu que nunca havia sentido por nenhum de seus cavalos o que aquele garoto sentia por Relâmpago. A multidão ainda estava em polvorosa, discutindo animadamente o que havia acabado de testemunhar. Muitos se aproximavam para ver Relâmpago de perto, como se precisassem tocar no animal para acreditar que aquilo realmente havia acontecido. "Uma aposta é uma aposta", disse Gustavo finalmente, embora sua voz tremesse ligeiramente com a emoção. "Você ganhou, Mateus. Pode escolher qualquer cavalo do meu estábulo." Foi então que Mateus fez algo que deixou Gustavo completamente sem palavras. "Eu não quero nenhum dos seus cavalos." As palavras saíram da boca de Mateus com uma simplicidade que fez o mundo inteiro parecer parar. A multidão, que ainda celebrava a vitória impossível, ficou em silêncio total. Gustavo piscou repetidamente, certeza de que havia ouvido errado. "O que você disse?" perguntou Gustavo, sua voz saindo rouca de choque. "Eu disse que não quero nenhum dos seus cavalos", repetiu Mateus calmamente, acariciando o pescoço ainda suado de Relâmpago. "Eu já tenho o melhor cavalo do mundo." A afirmação provocou uma explosão de murmúrios na multidão. Algumas pessoas pareciam chocadas, outras confusas. Havia cavalos no estábulo de Gustavo que valiam fortunas, animais que poderiam garantir o futuro de qualquer família por gerações. "Garoto", disse Gustavo lentamente, ainda processando a recusa, "você não está entendendo a magnitude do que está recusando. Thunder sozinho vale mais que a maioria das casas nesta cidade." "Eu entendo perfeitamente", respondeu Mateus, olhando diretamente nos olhos de Gustavo.
E minha resposta continua sendo não. Gustavo balançou a cabeça, completamente perdido. Em seu mundo, tudo tinha um preço. Tudo podia ser negociado, comprado, vendido. A ideia de alguém recusar uma fortuna por... o quê? Sentimento? Era incompreensível para ele. Então, o que você quer? Perguntou Gustavo, frustração e curiosidade se misturando em sua voz. Dinheiro? Posso te dar uma quantia que mudaria sua vida para... sempre. Mateus ficou em silêncio por um momento, olhando para Relâmpago. O cavalo o observava com aqueles olhos inteligentes, como se estivesse participando da conversa. Quando Mateus falou novamente, sua voz carregava uma emoção que fez várias pessoas na multidão ficarem com os olhos úmidos. Se o Senhor realmente quer fazer algo por mim, disse Mateus devagar, há apenas uma coisa que eu gostaria de pedir. Qualquer coisa, respondeu Gustavo imediatamente, claramente aliviado por finalmente poder resolver a situação de alguma forma. Mateus respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para fazer um pedido muito importante. Gostaria que o senhor cuidasse bem dos seus cavalos, de verdade, não como investimentos ou troféus, mas como os seres incríveis que eles são. Eles merecem amor, não apenas dinheiro. A simplicidade do pedido deixou Gustavo completamente sem reação. Ele havia se preparado para negociar valores, discutir termos financeiros, resolver uma transação. Mas um pedido para que ele tratasse melhor seus próprios animais era algo que ele nunca havia considerado. E tem mais uma coisa, continuou Mateus, sua voz ganhando força. Se algum dia o senhor encontrar um cavalo abandonado, magro, que ninguém quer, como o Relâmpago estava quando o encontrei, lembre-se do que aconteceu hoje. Às vezes, os maiores tesouros vêm nos pacotes mais simples. Gustavo olhou para Relâmpago com olhos completamente diferentes. Pela primeira vez, ele realmente viu o animal. Não como uma curiosidade ou uma piada, mas como o extraordinário atleta que havia acabado de humilhar seu campeão. As costelas aparentes, a pelagem sem brilho, tudo isso subitamente pareceu irrelevante diante do coração gigantesco que batia dentro daquele peito magro. Como vocês conseguiram? Perguntou Gustavo, genuinamente fascinado. Como esse cavalo conseguiu correr assim? Como vocês desenvolveram essa conexão? Mateus sorriu, encostando a testa na de Relâmpago num gesto íntimo que eles repetiam todos os dias há 3 anos. Amor, disse ele simplesmente. Quando você realmente ama alguém e confia nele completamente, quando você está disposto a dividir tudo o que tem, até mesmo sua própria comida quando ela é pouca, coisas incríveis acontecem. A resposta era simples demais para ser verdadeira, mas carregava uma verdade que atingiu Gustavo como um raio. Ele pensou em todos os seus cavalos caros, nos tratadores profissionais, nos cuidados técnicos perfeitos. Mas quando foi a última vez que ele havia sentido por qualquer um deles o que aquele garoto sentia por seu cavalo magro? Você o salvou, disse Gustavo lentamente, começando a entender. 3 anos atrás, você salvou a vida dele. Ele também salvou a minha, respondeu Mateus sem hesitação, de maneiras que eu nem consigo explicar completamente. A multidão observava em silêncio respeitoso. Havia algo profundamente tocante na lealdade absoluta entre o garoto e seu cavalo, no amor incondicional que transcendia completamente questões materiais. Era uma lição de vida acontecendo diante de seus olhos. Mateus, disse Gustavo, sua voz carregada de uma emoção que ele não sentia há anos. Posso tocar nele? O pedido surpreendeu a todos, especialmente porque vinha de um homem que possuía dezenas de cavalos, mas estava pedindo permissão para tocar um animal que havia considerado desprezível 1 hora antes. Mateus assentiu. Claro. Mas vá devagar, ele é gentil, mas ainda se lembra de quando as pessoas não eram boas com ele. Gustavo se aproximou lentamente, estendendo a mão com cuidado. Relâmpago o observou por um momento, então permitiu que o empresário acariciasse seu pescoço.
A pelagem era áspera, sem o brilho sedoso dos cavalos caros, mas havia uma dignidade na postura do animal que era impossível ignorar. Ele é extraordinário, murmurou Gustavo, genuinamente maravilhado. Como eu não vi isso antes? Porque o senhor estava vendo com os olhos errados, disse Mateus gentilmente, sem qualquer tom de acusação. Estava vendo preço em vez de valor, pedigree em vez de coração. A observação foi como um soco no estômago para Gustavo, mas um soco necessário e bem-vindo. Quantas coisas bonitas e valiosas ele havia perdido na vida por estar obcecado apenas com status e cifras. Thunder se aproximou naquele momento, ainda respirando pesado, mas visivelmente recuperando-se do esforço. O contraste entre os dois cavalos era gritante, mas Gustavo percebeu algo que nunca havia notado antes. Thunder também tinha personalidade, também merecia mais do que cuidados técnicos profissionais. Thunder, disse Gustavo, acariciando seu campeão, eu peço desculpas, você merecia mais de mim também. O cavalo encostou o focinho em seu ombro, como se entendesse e perdoasse. Senhor Barbosa, disse Mateus, posso fazer uma pergunta pessoal? Gustavo assentiu. O senhor já foi feliz correndo? Realmente feliz? Como eu fiquei agora? A pergunta atingiu Gustavo em cheio. Ele pensou em todas as suas vitórias, todos os troféus, todas as fortunas ganhas, mas felicidade pura, alegria como a que havia visto no rosto de Mateus durante a corrida? Sim, admitiu Gustavo, sua voz ficando distante. Há muito tempo, com um cavalo chamado Estrela. E o que aconteceu com essa felicidade? Gustavo ficou em silêncio por um longo momento. Então, com uma honestidade que o surpreendeu, respondeu: eu a vendi, junto com Estrela. Era nesse momento que Gustavo Barbosa compreendeu que aquela corrida havia mudado muito mais do que apenas o placar. Havia mudado sua perspectiva sobre tudo. A admissão de Gustavo pairou no ar como uma confissão libertadora. Pela primeira vez em décadas, o empresário mais poderoso da região havia reconhecido publicamente que havia perdido algo muito mais valioso que qualquer fortuna: sua capacidade de sentir alegria pura. Senhor Barbosa, disse Mateus gentilmente, não é tarde demais para encontrar essa felicidade de novo. Gustavo olhou para o garoto, depois para Relâmpago e, finalmente, para Thunder. Havia algo nos olhos de cada um deles, uma honestidade, uma pureza, que ele havia esquecido que existia. Mateus, disse Gustavo finalmente, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Eu gostaria de te fazer uma proposta. Não sobre a aposta. Você já deixou claro seus sentimentos sobre isso, mas sobre o futuro. O garoto o observou com curiosidade respeitosa. Tenho contatos no mundo das corridas. Pessoas que entendem não apenas de cavalos, mas do que vocês dois acabaram de demonstrar aqui hoje. Se você quiser, e só se você quiser, posso ajudar vocês a chegarem onde realmente merecem estar. Mateus permaneceu em silêncio, processando a oferta cuidadosamente. Não seria caridade, continuou Gustavo rapidamente. Seria investimento no talento mais puro que já testemunhei na minha vida. Você e Relâmpago merecem competir em corridas onde podem mostrar para o mundo inteiro essa conexão extraordinária que vocês têm. E Relâmpago ficaria sempre comigo? Perguntou Mateus, sua primeira preocupação sendo óbvia. Para sempre, prometeu Gustavo solenemente. Vocês são uma dupla. Separar vocês seria destruir exatamente o que os torna especiais. Mateus olhou para Relâmpago, como se estivesse consultando seu parceiro. Cavalo o observou com aqueles olhos inteligentes, e algo passou entre eles. Uma comunicação silenciosa que ninguém mais podia entender completamente, mas todos podiam sentir. O senhor mudou, observou Mateus, estudando o rosto de Gustavo. O empresário riu, mas foi uma risada diferente de qualquer uma que havia dado naquele dia.
Era autodepreciativa, quase envergonhada, mas também libertadora. Vocês me fizeram lembrar de quem eu era antes de me tornar quem eu achava que deveria ser, admitiu Gustavo. Faz muito tempo que eu não sentia humildade. Faz tempo que eu não via beleza em algo que não custasse uma fortuna. Ele parou por um momento, organizando pensamentos que estavam se formando em tempo real. Sabe o que mais me impressiona? Continuou. Não é apenas a velocidade de Relâmpago ou seu talento como cavaleiro. É a forma como vocês se amam. É a lealdade. É a pureza dessa conexão. Eu tinha esquecido que essas coisas existiam. A multidão, que havia permanecido respeitosamente, em silêncio durante toda a conversa, observava uma transformação acontecendo diante de seus olhos. O homem mais arrogante da região estava se abrindo como nunca haviam visto. Aceita minha proposta? Perguntou Gustavo. Prometo que será diferente desta vez. Nada de arrogância, nada de tentar mudar quem vocês são. Apenas dar a vocês as oportunidades que merecem, da forma que merecem. Mateus olhou ao redor. Sua mãe havia chegado durante a corrida, atraída pela comoção, e observava de longe com lágrimas de orgulho nos olhos. A multidão os observava com expectativa e respeito genuínos. Tem uma condição, disse Mateus finalmente. Qualquer uma. O Senhor tem que prometer que vai tratar todos os seus cavalos como eu trato o Relâmpago, com amor verdadeiro, não apenas como investimentos. Gustavo sorriu. O primeiro sorriso completamente genuíno que havia dado em anos. Prometo. E sabe de uma coisa? Vou começar agora mesmo. Ele se virou para Thunder, que estava sendo cuidado pelos tratadores. Carlos, o jockey se aproximou, ainda visivelmente abalado por tudo que havia testemunhado. Sim, senhor. A partir de hoje, quero que você trate Thunder não como uma máquina de ganhar corridas, mas como um parceiro. Como Mateus trata Relâmpago. Pode fazer isso? Carlos olhou para Mateus, depois para Thunder, e algo mudou em sua expressão. Era como se uma luz tivesse se acendido. Posso tentar, senhor. Na verdade, acho que gostaria muito de tentar. Então, Gustavo se virou novamente para Mateus. Aceita? O garoto estendeu a mão. Aceito, mas lembre-se, Relâmpago e eu somos um time. Sempre fomos, sempre seremos. Sempre, concordou Gustavo, apertando a mão do garoto. Enquanto selavam o acordo, Relâmpago relinchinou suavemente, como se aprovasse a decisão. E, pela primeira vez em décadas, Gustavo Barbosa sentiu que havia feito algo verdadeiramente correto, não para ganhar dinheiro ou status, mas porque era o certo a fazer. A multidão explodiu em aplausos, não apenas pela corrida extraordinária que haviam testemunhado, mas pela transformação humana que havia acontecido diante de seus olhos. 6 meses depois, Mateus cruzou a linha de chegada em primeiro lugar em sua 5ª corrida oficial consecutiva. Relâmpago, ainda magro, mas agora reconhecido como um dos cavalos mais extraordinários do país, havia vencido mais uma vez com aquela combinação única de velocidade e graça que se tornara sua marca registrada. Na arquibancada, Gustavo gritava de alegria como uma criança, mais orgulhoso daquela vitória do que de qualquer negócio que já havia fechado. Ao seu lado, Thunder observava calmamente. Ele também havia voltado a ganhar corridas, mas agora Carlos o montava com amor em vez de apenas técnica profissional. A transformação de Gustavo havia sido completa. Ele havia reformulado todo o seu estábulo, contratado pessoas que entendiam que cavalos eram seres vivos, com personalidades próprias, não apenas máquinas de corrida. E pela primeira vez em anos, ele acordava todos os dias, ansioso para ver seus animais. Não pelos resultados que poderiam trazer, mas pela alegria pura de estar perto deles. Mateus desmontou de Relâmpago e, como sempre, a primeira coisa que fez foi abraçar seu parceiro.
3 anos e meio após salvarem um ao outro numa estrada empoeirada, eles haviam provado ao mundo que o amor verdadeiro era a força mais poderosa que existia. Às vezes, as maiores vitórias não são sobre cruzar a linha de chegada primeiro. Às vezes, são sobre descobrir que o que realmente importa esteve lá o tempo todo, esperando para ser visto com os olhos do coração. Naquele dia ensolarado no hipódromo, um garoto pobre e seu cavalo magro haviam ensinado a um homem rico a lição mais valiosa de todas, que o amor verdadeiro não tem preço, mas vale mais que todos os tesouros do mundo. Todo mundo desacreditou do garoto e do cavalo magro, mas ele acreditou em si mesmo, e isso mudou tudo. Às vezes, a maior vitória é não desistir quando o mundo ri de você. Se essa lição falou contigo, deixa o like agora e comenta aqui. Quando foi a vez em que ninguém acreditou em você, mas você seguiu em frente? Sua história pode inspirar outras pessoas. Bora encher os comentários de coragem e mostrar que acreditar em si mesmo faz toda a diferença.